Ainda de pé, queria convidar você, meu irmão, minha irmã aqui presente, pegar a sua Bíblia e abrir no texto de Lucas, capítulo 17, versículo 18. Lucas 17, 18. Diz assim o texto: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Feche seus olhos. Pai Celestial, esta é a Tua palavra que tem momento central nesse culto. A palavra, ela não vem de nós, ela vem de Ti, ela vem do céu. A Tua palavra, Senhor, nos transforma, nos liberta, nos cura, nos restaura, gera vida, traz à existência as coisas que não existem. E nós queremos Te agradecer por isso, Senhor, por este momento na Tua presença. E eu oro, Senhor, para que esta palavra, ela venha poderosa, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha vida, porque o Senhor também falou ao meu coração. E que eu seja um instrumento poderoso nas Tuas mãos, para que a Tua glória e somente a Tua glória se manifeste aqui nesse lugar, Senhor. Eu não tenho nada para entregar, somente de Ti que nós esperamos, Senhor. Somente a Tua palavra, somente a Tua sabedoria, somente a Tua revelação. Por isso, Senhor, venha falar aos nossos corações, venha edificar as nossas vidas. Senhor, venha alimentar a nossa alma. Prepara o nosso coração como uma terra arada, que recebe a boa semente, que germinará e multiplicará e frutificará a 30, 60, 100 por um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra frutifique abundantemente na vida dos meus irmãos. Marque o coração dos meus irmãos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, por favor. Os que chegaram, boa noite, graça e paz. Alegria estar aqui com os irmãos nesta noite. Amados, esse texto é um texto que mostra algo tão simples, mas tão revelador, que o Espírito Santo falou muito ao meu coração. E hoje, no meu tempo de oração, quando eu estava meditando e orando ao Senhor, buscando direção de uma palavra, o Espírito Santo trouxe ao meu coração de compartilhar essa passagem que já estava falando muito comigo. E aí eu entendi que, na verdade, era algo que eu deveria trazer aos irmãos nesta noite. Mas esse versículo, ele está dentro, ele está inserido, eu usei apenas como um versículo chave, central, para a ministração dessa noite, para ser o principal alvo de oração para as nossas vidas nessa noite. Mas essa passagem eu quero lê-la por completo, e ela relata, é a única passagem dos evangelhos que relata, que narra o encontro de Jesus com 10 leprosos. Eu queria que você acompanhasse a partir do versículo 11, quando começa essa passagem, quando começa essa breve narrativa. Diz assim o texto: e aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Dá uma pausinha aí. No Evangelho de João, capítulo 4, nós temos uma narrativa muito interessante do ministério de Jesus e de uma passagem a uma aldeia samaritana. Num poço, poço de Jacó, ele encontrou-se com uma mulher. A Bíblia não dá o nome desta mulher. E Jesus, ele tem com ela um diálogo maravilhoso. Ele traz as boas novas de salvação e se abre uma oportunidade para que ele entronizasse no meio dos samaritanos e levasse a mensagem de salvação. É um texto poderoso que narra uma mulher incerta, improvável, que era a mulher samaritana, sendo poderosamente usada por Deus
porque o Senhor a enviou àquela aldeia para que ele fosse anunciado, para que as portas do Evangelho fossem abertas naquela aldeia. E não sabemos se era a mesma aldeia de Samaria, mas nós temos aqui um relato muito interessante, porque Jesus era muito conhecido ali. E quando Jesus ele foi passar por meio de Samaria, ele entrou nessa aldeia, ele é abordado por 10 homens, que viram ele, que pararam de longe. Por que eles pararam de longe? Porque eles eram leprosos. Nós precisamos entender que o que nós chamávamos de lepra até pouco tempo atrás, e na verdade esse nome técnico, ele foi alterado, né, pela comunidade médica, pela comunidade científica, para um outro nome chamado hanseníase, que é uma doença hoje que nos seus estágios iniciais ela é perfeitamente curável, tratável, 100% de sucesso de cura. Claro que em estágio mais avançado ela já traz alguns danos ao organismo que é mais difícil o tratamento, ainda sendo possível salvar a pessoa. Porém, nos estágios iniciais da hanseníase, ela pode ser facilmente curável. E esse é um conhecimento que nós temos hoje pelo desenvolvimento da ciência. Mas naquele tempo, qualquer tipo de doença de pele, poderia até mesmo ser uma simples alergia, era considerado lepra. Então, se você tinha uma mancha na pele, se você tinha, às vezes era uma mancha, não por se tratar de uma infecção, né, seja ela viral ou bacteriana, às vezes não era uma coisa tão grave, era uma alergia a um local onde você se encostou, ou alguma coisa que você comeu, né, que provocou aquilo em você. Quando aquelas manchas apareciam, você era considerado um leproso. E você era isolado do ambiente social. Você era isolado do contato com a comunidade hebraica. Você não poderia conviver em sociedade, você precisava ser isolado. Então nós podemos entender a lepra, embora então, contextualizando, toda mancha de pele era considerada uma lepra. Se aparecia alguma cor diferente, lepra. Mas nós precisamos entender que a Bíblia é um livro espiritual. Então nós podemos compreender o significado da lepra ainda como uma forma mais profunda, como algo mais profundo. Quais lepras, muitas vezes, podem nos acometer, podem nos atingir e nós não percebemos? E ela nos impede de termos um convívio social saudável, ela nos impede de frutificar, ela, de alguma forma, ela interfere na nossa vida. As lepras espirituais também nós podemos chamar de pecado. Amém? Amém? Então, quando nós fazemos a leitura bíblica, nós vamos entender também pelo seu significado espiritual. Estou trazendo um contexto histórico, natural, mas também não posso deixar de chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, do significado espiritual. Então o versículo 12 declara que aqueles homens foram ao encontro dele, mas eram 10 homens, mas eles pararam de longe. Por quê? Porque eles não queriam contaminar, eles estavam respeitando uma distância de segurança. Hoje estamos vivendo um tempo difícil de distanciamento. E eu quero dizer para você que os obstáculos e dificuldades do mundo nunca serão impedimento para o agir de Deus na sua vida. Ainda que pareça uma circunstância que talvez até impossibilite o milagre, a cura, a restauração, não há barreiras para o Senhor.
Então aqueles 10 homens, eles tinham sim, uma convicção, vendo chegar, se aproximar o Senhor, provavelmente, o texto não diz, estou especulando, provavelmente eles sabiam quem ele era, porque senão eles não teriam chamado a atenção dele, e eles reconheciam a sua autoridade, o seu poder, ao ponto deles ficarem a uma distância segura, mas clamarem por ajuda. Isso demonstra a fé que eles tinham no milagre. Então eles tinham essa fé. E diz o versículo 13, e levantaram a voz dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eu não consigo deixar de pensar, meus amados, na obra da mulher samaritana. Embora o texto ele não relacione diretamente, então eu apenas coloco aqui como uma probabilidade que o Espírito Santo fale ao seu coração. A passagem de Jesus por meio de Samaria, a passagem de Jesus entre os samaritanos, ensinando a eles as verdades, ensinando a eles a salvação, revelando-se como Messias, porque ele se revelou como Messias à mulher samaritana, trouxe um impacto muito grande àquele local. A ponto que ele se tornou conhecido. Conhecido não somente como Jesus, mas também como mestre. Como rabi, como aquele que ensina. Eles sabiam com quem eles estavam falando. Esta clareza o texto bíblico nos transmite. Eles sabiam com quem eles estavam falando. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, eu quero chamar a sua atenção. Você sabe com quem você está falando? Você sabe a quem você tem clamado? Quando você está aqui na igreja, em oração, ouvindo a palavra, você está no seu lar, no seu local reservado, orando, você sabe com quem você está falando? Os 10 leprosos, eles tinham convicção com quem eles estavam conversando, com quem eles estavam falando, a quem eles estavam clamando. Eles tinham convicção plena, ao ponto que eles reconheceram a autoridade dele e declararam, tem misericórdia de nós. Jesus, ao comparar um fariseu e um publicano, na sua postura, na postura desses de oração, melhor dizendo, o fariseu ele se colocava como alguém diferenciado, melhor do que os outros, e declarando-se cumpridor da palavra. Enquanto que o publicano nem ousava olhar para o céu e batia a mão no peito e declarava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. O publicano era um homem quebrantado. E Jesus disse que o publicano ele receberia sim o favor de Deus ao voltar à sua casa, enquanto que o outro foi tratado como hipócrita. Agora, o que nós vemos aqui ao comparar esses personagens? Que esses homens estavam quebrantados, que esses homens estavam rendidos, eles sabiam com quem eles estavam falando e eles tinham confiança plena de que Jesus agiria em favor deles. E eles também se humilharam ali, não se consideravam dignos e eles declararam diante dele, tem misericórdia de nós. Eles nem falaram assim, Senhor, cura-nos. Não, eles declararam, tem misericórdia de nós. Irmãos, quando nós atravessamos uma situação difícil, e muitas vezes é provocada por uma lepra espiritual, por um pecado, por algo que nos acomete, e que nós muitas vezes não sabemos como lidar com aquilo,
a chave para a libertação é o quebrantamento. Sem quebrantamento, não há libertação. Precisa do quebrantamento. Você precisa ser quebrado. E ali aqueles homens disseram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus já sabia o que eles necessitavam. Jesus sabia que eles precisavam de cura. E Jesus sabe o que a gente precisa. Jesus sabe o que você precisa. Ele sabe a sua necessidade. Você não precisa convencê-lo. Você não precisa argumentar com ele para que ele possa te entender. Ele já sabe, antes de você abrir sua boca. Antes sequer de você pensar, ele já sabe qual é a sua necessidade, qual é a sua dificuldade, qual é a área que te acomete, qual é o pecado que você precisa ser liberto. Ele sabe. Nada está oculto aos seus olhos. Então esses homens, tendo este reconhecimento, o vendo como Senhor, como aquele que poderia trazer um milagre, eles nada mais falaram a não ser clamaram por misericórdia. E diz o versículo 14, e ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Dá uma pausinha aí. Poderoso, né? Olha como Jesus ele opera. Ele pode dizer, ser curado? Pode. Ele poderia, olhe para a pele de vocês, olhe para as suas chagas. E eles poderiam olhar, fomos curados. Mas o que ele faz? Ele dá uma ordem. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Vamos dar um pulinho, deixa marcadinha a sua Bíblia aí. E vamos dar um pulinho lá em Levítico, capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 7. Primeiro eu quero contextualizar, para que você compreenda, por que Jesus deu essa ordem aos leprosos, aos ex-leprosos naquele momento. Levítico 14, 1, que diz assim, até o 7, tá? O texto é mais longo, mas eu vou ler até o 7. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o Senhor sairá fora, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes então, o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Pode voltar lá para o texto de Lucas 17. Então Jesus ele dá uma ordem a respeito da lei mosaica. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Para quê? Para que o sacerdote adotasse aquele procedimento. O procedimento de purificação. Na realidade, eles já estavam purificados. Jesus os purificou. E quando Jesus deu a ordem, emanou a sua autoridade, ele nem declarou ser curados. Ele já mandou, ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Às vezes, meu irmão, Deus vai falar algo para você que você não vai entender. Obedeça. Obedeça.
Ah, Senhor, mas por que é assim, não é assado? Por que é feito desse jeito e não daquele? É daquele que eu esperava. Não questione o método, obedeça. Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele não anulou a lei. Ele não negou a lei. Ele cumpriu. Ele foi como um homem reto que era, que foi servo obediente até a morte. E este evento foi pouco tempo antes do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele obedeceu. Então ele disse aos ex-leprosos: apresentai-vos, vocês estão purificados. Então o que o sacerdote ele fazia? Ele olhava a pele, peraí, deixa eu ver, não, você está purificado. E apresenta aquela oferta. Então Deus, muitas vezes, Ele tem algo para nós, irmãos, que nós não vamos entender. Mas confia. É interessante que, num primeiro momento, eles não perceberam. Mas ao saírem para se apresentar, eles ficaram limpos, diz o versículo 14, e só aí eles perceberam o que aconteceu. Mas o versículo 15 fala algo muito especial. Diz assim: e um deles, vendo que estava são, curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Olha que tremendo. Então, eles receberam a ordem e não discutiram. Obedeceram. Eles não erraram, eles cumpriram a ordem de Jesus. Mas este, ao ver que ele foi curado, ele abriu-se diante dele uma oportunidade de algo maior. Algo que o Senhor o escolheu para viver aquilo. Deus, o Senhor sabia que esse homem ia fazer aquilo. E ali se abriu uma grande oportunidade. E ele, ao fazer isso, ele tocou o coração do Senhor. E o versículo 17 declara que Jesus, ao ver aquilo, ele responde. Olha o que diz o texto. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Eles foram se apresentar ao sacerdote. Jesus sabia disso. Mas esse homem que voltou chamou a atenção do mestre. Ao ponto que o fez declarar: cadê os outros 9? E diz o versículo 18: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Irmãos, o versículo 18, quando fala de glória a Deus, Jesus está fazendo uma leitura espiritual de um ato de gratidão. Porque o que aquele homem foi fazer, aquele samaritano, não era um hebreu, era um samaritano. Ele volta-se para Jesus e começa a expressar gratidão. E a gratidão tocou de tal forma o coração de Jesus, que chamou a atenção dele, ao ponto dele aprovar a atitude desse homem e se queixar, de certa forma, da atitude
dos outros 9. Se nós pararmos para pensar na lógica, aqueles homens cumpriram as ordens de Jesus. Foram ao sacerdote. Você poderia dizer, não houve pecado da parte deles. Mas quando você recebe algo do Senhor, e você agradece, e você expressa gratidão, você abre no mundo espiritual, meus irmãos, uma oportunidade de glória a Deus. Você toca o coração de Deus. A gratidão, ela não só manifesta um agradecimento, ela mostra a natureza de Deus na vida de outras pessoas. A glória a Deus gera multiplicação. A glória de Deus, quando você busca ela, chama a atenção do mestre, ao ponto dele ver a diferença. É como se você semeasse dentro da sua semeadura. Você multiplicasse mais aquilo que já foi multiplicado. Porque vejam, ele recebeu o milagre junto com os outros 9. Foram 10 homens tocados. A glória de Deus já se manifestou ali por si só. Eles retornariam aos seus lares, aos seus seios familiares. Alegrariam o coração dos seus entes queridos, que os veriam purificados, restaurados. Eles provavelmente perguntariam, como sucedeu isso a você? Como você foi curado? O Senhor Jesus, o mestre, o grande rabi, ele estava passando na nossa aldeia, e nós pedimos para que ele tivesse misericórdia de nós, e ele declarou uma palavra e nós somos curados. Mas quando aquele homem, somente aquele samaritano, ele volta, ele gera uma oportunidade dentro de outra oportunidade. Ele gera a bênção dentro da bênção. É uma coisa meio doida, irmãos. Quando você expressa um coração grato, meu irmão, você começa a multiplicar os milagres, as curas, os livramentos, as restaurações que Deus tem para a sua vida. Mas quando você não expressa gratidão, o que você eventualmente recebe fica estático, fica parado. E o apóstolo Paulo, ele, conhecendo isso, ele declarou aos Tessalonicenses, lá na primeira carta, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, quero te encorajar a abrir esse texto. Ele encorajava os irmãos a orar incessantemente. Ele declara no capítulo 5, versículo 17 de 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Mas o versículo 18 ele continua, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então ter um coração grato, meus irmãos, tem que ser um estilo de vida. Porque quando você tem esse estilo de vida, você gera milagre dentro de milagre. Você vive milagre dentro de milagre. Você vive bênção dentro de bênção. E processos que muitas vezes nós estamos passando, de crescimento, de amadurecimento, de restauração, porque muitas vezes a cura não é imediata, a cura é um caminho a ser seguido. Ele para, porque Deus não vê em nós um coração grato. Então a gratidão, meus irmãos, ela é a chave para
um crescimento espiritual, um amadurecimento. E abre também a porta para o desenvolvimento da nossa fé. O versículo 19 lá de Lucas 17, peço para que os irmãos voltem lá no texto, ele diz assim: então Jesus disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe, quando eu li esse texto, irmãos, esse versículo específico, eu fico pensando, será que aqueles outros 9 homens receberam a salvação? Talvez eles só receberam cura, mas esse homem não. Por causa da gratidão, por ele dar glória a Deus, ele não só recebeu a cura, ele recebeu a salvação. Então eu quero dizer para você que a gratidão e essa imagem, o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês. A gratidão, irmãos, é como um martelo que você bate numa pedra que te faz tropeçar. Quais são as pedras? Quais são as situações que você se vê envolvido, que você tem tido dificuldade de se libertar ou dificuldade em lidar, e que você não sabe o que fazer? Primeira pergunta que eu te faço é: você tem orado para ser liberto? Porque pecado, meu irmão, minha irmã, ele é confortável. Pecado não é desconfortável. Mas ele está te matando. Ele é uma pedra de tropeço. E ele deixa marcas na nossa vida que torna cada vez mais difícil a gente se livrar dele se você não tomar uma decisão. Mas a partir do momento que você toma uma decisão de remover aquilo da sua vida, você encontrará outras pedras, que são as consequências que ele ocasionou. E aí você tenta se livrar dela, você fala, não, mas eu estou posicionado, mas eu não consigo me livrar. Mas você tem orado para se livrar dessas consequências? Você tem orado para que Deus restaure aquilo que foi perdido ou que foi roubado? E se você tem feito isso, eu faço de novo outra pergunta para você. Você tem expressado gratidão com aquilo que Deus tem feito e tem entregue na sua vida? A nossa vida, ela será de um constante crescimento, um constante desenvolvimento, um constante amadurecimento no Senhor, mas à medida que nós temos um coração grato. Sabe, irmãos, eu vou usar uma outra analogia que vai nos levar a pensar. É tão bom quando a gente, às vezes, faz um ato de gentileza, né? E uma outra pessoa fala, nossa, muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pelo seu favor, muito obrigado pela sua educação, muito obrigado pela sua postura, enfim, qualquer situação. É muito bom quando nós recebemos um agradecimento, não é mesmo? E o que isso provoca em nós? Um desejo de fazer mais. Então eu estou usando dessa analogia simples para que você pense se você tem sido grato com os avanços que Deus tem promovido na sua vida. Porque à medida que você expressar gratidão a Ele, Ele vai ter alegria em fazer mais por você. E nós muitas vezes nos esquecemos do que Deus tem feito por nós. Então essa noite, irmãos, eu quero encorajar vocês a desenvolverem uma atitude de gratidão.
Talvez você, meu irmão, minha irmã, não tenha esse hábito. Talvez você já tenha, glória a Deus por isso. Mas talvez você ainda não tenha. E eu quero te encorajar a você começar a exercer isso. Quero te encorajar a você passar a expressar um coração grato. Mesmo que você não tenha vontade, agradeça. Agradeça a Deus. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ter um coração grato. A gratidão gera milagres. A gratidão gera bênção dentro da bênção. A gratidão aperfeiçoa a nossa fé. A gratidão gera salvação. E eu quero orar por você. Para que você, a partir de hoje, tenha um coração grato. Em nome de Jesus. A equipe de louvor puder vir para preencher o ambiente, né? Com o som do céu. Eu quero convidar vocês, demais irmãos aqui presentes, a ficarem de pé. Colocar as mãos no seu coração, fechar os seus olhos.